Vamos então começar a nossa 16ª aula do curso de Física Moderna e hoje é uma aula muito especial que eu gosto bastante, que é a aula de como ver o nano. Nessa aula, o que eu vou te explicar? Eu vou te explicar como que a gente consegue observar nanomateriais e nanoestruturas. Sendo mais específico, eu vou mostrar 4 técnicas de microscopia: microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica de transmissão, microscopia de tunelamento e microscopia de força atômica. A gente vai discutir todas elas, eu vou tentar explicar mais ou menos assim como funciona cada uma delas, mas mais importante que isso, eu quero que você entenda por que a gente não consegue utilizar luz, a gente não consegue utilizar o microscópio óptico, aquele padrão, para a gente enxergar nanomateriais. A gente vai ver por que isso não é possível e a gente vai ver as soluções que o pessoal inventou, que são essas técnicas de microscopia que eu falei para vocês. Então, antes de a gente começar a entrar nessas técnicas de microscopia, vamos entender por que a gente não consegue utilizar a luz visível. Mas primeiro, vamos entender o que quer dizer ver, qual que é o nosso conceito aí de ver. Quando eu falo que eu vejo alguma coisa, o que isso quer dizer? Então tá aqui uma figurinha pra gente, que a gente tem a luz branca, e aí a luz branca ela é composta de várias cores, né? A vermelha, laranja, amarela, verde, assim por diante. Aí ela interage com uma superfície, então ela interage com o objeto, e aí essa interação da luz modifica as propriedades da luz, pode modificar a direção, pode absorver um pouco da luz aí também. Aí essa luz bate na superfície, vai para o nosso olho meio que absorve essa luz, entra no nosso olho e aí manda o sinal para o nosso cérebro e o nosso cérebro interpreta essa imagem e é isso que a gente chama de ver. Então vamos lá, olha os passos. A gente tem luz que interage com o objeto e aí essa interação aqui modifica a luz, modifica a direção, modifica a intensidade. E aí, a partir do resultado dessa interação, essa luz vai para o nosso olho e a gente consegue perceber o resultado dessa interação da luz com o nosso objeto. Então, ver nada mais é que a gente conseguir interpretar o resultado daquela interação que a luz bateu no objeto. Então, a gente precisa que a luz interaja com o objeto, bata no objeto e depois vá para o nosso olho. Esse é o nosso conceito de ver. Antigamente o pessoal acreditava que o nosso olho funcionava como se fosse uma lanterna, que você vai mirando nos objetos e aí do seu olho é como se você pegasse o objeto, assim, meio que pegando, como se fosse uma lanterna mesmo, e você vai iluminando com seus olhos os objetos e seria ver. Mas a gente já sabe que isso não é verdade. O nosso conceito de ver é a luz que interage com o objeto e depois bate no nosso olho. Inclusive, outro conceito que é bem comum de você ver o pessoal se enganando por aí é o conceito de cores. Então, eu tenho aqui na figurinha para vocês, ó, luz branca, que tem todas as cores, aí ela interage com essa superfície. Vamos dizer que a gente chama que essa superfície é vermelha. Por que a gente considera que ela é vermelha? Porque ela absorve todas as cores, exceto o vermelho. Então, se a gente pensa de cor, geralmente a gente pensa que aquele objeto é a propriedade dele, o objeto ele é vermelho, então provavelmente tem alguma coisa vermelha nele ali, ele absorve a luz vermelha, mas é o contrário. Ele ser vermelho quer dizer que ele reflete a cor vermelha e absorve as outras. Então, aí já fica um pouco mais clara aquela ideia de que o que a gente vê é a interação, é o resultado da interação da luz com o objeto, porque o que acontece aqui, a gente viu o resultado da interação, que é o que? Sobrou só a luz vermelha. Então, esse é um conceito que a gente precisa ter sobre o que é ver. É a luz batendo no objeto e a gente vê o resultado dessa interação. Mas o que é a luz, né? Então, quando a gente vê, a gente está utilizando luz. Mas o que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética. Só que não é só a luz que é onda eletromagnética. Ondas eletromagnéticas são um dos efeitos, dos entes mais comuns, mais interessantes que a gente tem no nosso universo e mais úteis também para a gente aqui, para os seres humanos. É um fenômeno extremamente geral que tem as ondas eletromagnéticas. E a gente classifica a onda eletromagnética de acordo com ou a frequência, tipicamente, né, ou a frequência ou o comprimento de onda. E a frequência e o comprimento de onda estão relacionados. Se a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui e vice-versa. Se o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. Então, quando você quer se referir a um tipo específico de onda eletromagnética, geralmente você fala ou a frequência
ou o comprimento de onda. Não tem como escolher um comprimento de onda e ficar mudando a frequência, tá? Eles são relacionados. Se você falar um, imediatamente você já sabe o outro. Nessa imagem que eu trouxe para vocês, eu estou classificando aqui as ondas eletromagnéticas em relação ao comprimento de onda, que você pode imaginar que é o tamanho dessa onda eletromagnética. E aqui ó, tem um pedacinho só aqui, ó, só esse pedacinho que é a luz visível. Então, olha só, tudo isso aqui é onda eletromagnética, que é uma escala logarítmica. Ó, a gente vai dos raios gamas aqui, ó, que vai de 0,0001 nanômetros, que é o comprimento dessa onda eletromagnética, o comprimento de onda dessa onda eletromagnética, até as ondas de rádio aqui 100 metros. Então, você repara, essas são as ondas que a gente está acostumado a classificar. Esse tamanho é infinito, tá? Você não precisa parar nos 100 metros, você pode ir para 1000 metros, 1 quilômetro, não tem problema. Mas aqui é os que a gente está acostumado a trabalhar no nosso universo, aqui no planeta Terra. A gente geralmente considera, vai dos raios gama até as ondas de rádio. E o comprimento de onda muda de centenas de metros até aqui, ó, 1 nanômetro dividido por 10.000, é isso? Por 1 nanômetro dividido por 10.000. Então repara como esse comprimento de onda ele pode mudar, é muita diferença que a gente tem. E aí, de acordo com esse comprimento de onda, os efeitos que a gente percebe dessa onda eletromagnética mudam completamente. Ó, vou dar uns exemplos para vocês aqui. Ó. Ondas de rádio. Onda de rádio é aquela que tem a antena que você escuta no seu rádio, que ela chega no seu... Antigamente o pessoal fazia isso, né? Hoje em dia quase ninguém mais escuta rádio. Mas você tem uma antena, você emite essa onda eletromagnética no comprimento de onda ou na frequência, você escolhe. Lembra quando você ouve rádio e fala 213 MHz, que é a frequência da onda eletromagnética que aquela rádio emite e você sintoniza naquela frequência. Aqui a gente está trabalhando com comprimento de onda, mas você lembra que um depende do outro, né? Então a gente pode ir desde da onda eletromagnética menos energética, aqui ó, a energia ela aumenta aqui da direita para a esquerda, tá? Quanto mais para a esquerda, maior a energia. Desde as ondas eletromagnéticas menos energéticas, começando aqui pelas ondas de rádio, que você emite ela lá num poste do outro lado da cidade, chega no seu rádio, você escuta a música. Aí antigamente o pessoal também pegava rádio AM, rádio FM, pegava para TV, né? Antena de TV também, chamado de onda de rádio. Aí aqui para cá não mostra muito, mas a gente tem o micro-ondas aqui, não está escrito aqui, mas a gente vai ter as micro-ondas, e aí as micro-ondas, o que as micro-ondas fazem? A micro-ondas é aquela que esquenta o seu alimento do seu micro-ondas, mas também é o Wi-Fi da sua casa. O Wi-Fi da sua casa também utiliza micro-ondas. Aí a gente vai lá pro infravermelho, que a gente tem aqui, ó. Infravermelho é aquele da temperatura, que você vê aquelas ondas de calor lá do filme do Predador. Aí depois nessa faixinha aqui, ó, pequenininha, se a onda eletromagnética tem esse tamanhinho aqui, a gente consegue ver ela, né? O nosso olho é adaptado para identificar ondas eletromagnéticas desse tamanho aqui, ó, de aproximadamente 380 nanômetros até uns 750 nanômetros aproximadamente. Então a gente só consegue ver, o nosso olho ele só é adaptado para ver ondas eletromagnéticas nesse comprimento de onda. Mas tudo isso aqui é ondas eletromagnéticas. Aí você aumenta um pouco mais a energia, você já pega a ultravioleta, que é aquela que dá câncer na praia. Você aumenta um pouco mais a energia ou diminui o comprimento de onda, né, que são análogos. Você tem o raio-x, que é aquele que você vê o osso dentro da pessoa. Aí você aumenta mais ainda, você tem o raios gama, que é aquele lá da usina de Chernobyl, que sai na radiação e que dá câncer na galera. Então, percebe comigo que a luz, que é o que a gente está falando, que a gente utiliza para ver, é uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética que a gente consegue ver, ela tem uma faixa de tamanho bem definido, que é aqui aproximadamente de 380, que é o violeta, até 750 nanômetros. Nanômetros é o quê? É 1 metro dividido por 1 bilhão, tá? Então esse é o tamanho dela. Só que aí, essa característica da luz visível ter um comprimento de onda, ela tem um certo tamanho, limita o que a gente consegue ver com ela. Olha esse análogo aqui, ó. Vamos supor que eu coloco minha mão e eu quero desenhar a mão, certo? Quero desenhar a mão passando uma bolinha em volta dela. Se eu utilizo uma bolinha muito grande,
eu não vou conseguir entrar aqui, ó, nos vãos aqui dos dedos, tá vendo? Não vai, a bolinha não vai entrar no vão do dedo. Então o que acontece quando eu for fazer o meu desenho? Vai parecer que é a mão de um pato aqui, ó, porque eu não tenho, eu não consigo ver o que está aqui dentro. Então se eu quiser ver tipo uma birruga aqui, ó, não vou conseguir ver. Porque eu estou utilizando uma sonda muito grande. Já se eu utilizo uma sonda de tamanho apropriado, ó, uma sonda menorzinha, diminui o tamanho da bolinha, agora a bolinha consegue entrar aqui dentro, né, ó, nos vãos dos dedos. E aí eu consigo descrever aqui o formato da minha mão com mais exatidão. E esse análogo mostra a dificuldade de a gente ver coisas pequenas com a luz visível. Por quê? O comprimento da luz visível, aqui, ó, vamos colocar uma média aí, vai, uns 500 nanômetros, só para ficar mais exatos, mais inteiro o número, né? O comprimento de onda da luz visível é em torno de 500 nanômetros. E aí o que acontece? Se eu quiser tentar ver um objeto menor que 500 nanômetros, o que vai acontecer? Eu vou chegar nesse análogo aqui da esquerda para vocês. A onda ela não vai conseguir interagir com um objeto muito pequeno. Então esse tamanho da onda da luz visível, esse tamanho do comprimento de onda da luz visível limita o que eu consigo enxergar com ela. Eu não consigo ver coisas muito pequenas. E aí a gente tem um parâmetro que diz pra gente exatamente qual é o limite que a gente consegue ver de acordo com o comprimento de onda, que é o critério de Rayleigh. E aí o que esse critério de Rayleigh ele vai tentar dizer pra gente? Ó, eu tenho duas bolinhas aqui, ó, duas bolinhas, tá? E aí eu vou tentar ver se eu consigo distinguir que existem duas. Aqui eu não consigo, ó, uma bolinha está em cima da outra, eu não consigo ver, vejo uma bolinha só. Aqui eu também não consigo ver, ó. Aqui eu já consigo distinguir que tem duas. E aí eu tento dizer pra gente qual é o comprimento de onda que eu preciso para eu conseguir distinguir essa bolinha. Qual é a separação mínima das bolinhas para que eu consiga descobrir onde que uma tá e onde que a outra tá. E aí a equação para a gente conseguir, do critério de Rayleigh, ele me dá uma abertura aqui, um ângulo que eu consigo ver, mas não é só para mostrar para vocês a equação. Mas para a gente aqui, ó, para a gente estimar utilizando o critério de Rayleigh, o que eu consigo separar é aproximadamente 0,6 do comprimento de onda. Então, só para a gente ter uma ideia do que a gente consegue ver, tá? A gente chama de resolução. A resolução que a gente tem, ou seja, para a gente conseguir diferenciar dois pontos, eles podem estar afastados no mínimo. Então, se eles estiverem mais próximos que isso, eu não consigo ver. Ou seja, vamos pensar assim, ó, detalhes menores do que o comprimento de onda vezes 0,6, eu não consigo ver. Como o comprimento de onda da luz visível é em torno aí de 500 nanômetros, divide aproximadamente pela metade, vai me dar aí uns 250, 300 nanômetros. Então, tudo que for menor do que 200, vamos imaginar que as bolinhas de novo. Se dois objetos estiverem próximos um do outro, numa distância menor do que 250, 300 nanômetros, eu não vou conseguir distinguir os dois, eu vou ver um borrão. Então, a mensagem que fica aqui, ó, se eu estou utilizando luz visível, eu não consigo ver nada, não consigo ver detalhes menores do que 250 nanômetros aproximadamente, tá? É uma aproximação, mas é só para a gente ter uma ideia boa aí, para você lembrar, 250, 500 nanômetros é um palpite bom do limite que você consegue ver. Ah, mas e se eu utilizar um microscópio óptico super tecnológico, o microscópio óptico melhor do mundo? Não faz diferença, porque você está utilizando a luz e você não vai conseguir romper esse limite, tá? Tem algumas técnicas aí que tentam melhorar isso, mas é um pouco mais complicado. Mas assim, no universo que a gente está trabalhando aqui, né, na nossa ideia de ver aqui, nesse sentido mais simples da palavra, a gente não vai conseguir ver nada utilizando luz visível, já considerando que você está no microscópio óptico, menor aí com uns 250 nanômetros. Não vai conseguir ver. E aqui tem uma tabelinha aqui, ó, pra gente pra gente ver as escalas aqui, ó, o poder de resolução dos microscópios. Aqui tem o olho, né? O olho é a nossa ferramenta principal que a gente tem para ver. E aí a gente tem o limite, mas aqui já não é o limite da luz em si. O limite do nosso olho é da fisiologia humana, que o nosso olho não é projetado para ficar vendo poeirinha, senão a gente não consegue ver. A gente tem que ver o grande e o pequeno. Se a gente conseguisse ver o muito pequeno, provavelmente não conseguiria ver o grande. Então a gente consegue ver até uns 100 micrômetros
Então, 100 micrômetros aqui a gente consegue ver com o olho humano, e aí depois a gente tem as ferramentas comuns aqui, ó, microscópio óptico, tá? Esse Light Microscope. Esse microscópio óptico, só que ele vai até aquela barreira que eu falei para vocês, ó, em torno de 200 nanômetros, 100 nanômetros, essa escala é logaritmo, em torno disso, 100 nanômetros, e aí não dá mais para ver. E aí quando a gente não consegue mais ver com microscopia óptica, aí que surge a necessidade de a gente utilizar outras ferramentas, que são os microscópios eletrônicos, por exemplo. A gente vai ver que também tem microscopia por ponta de prova, que é a força atômica e a de tunelamento. Mas principalmente a eletrônica, que ela é a mais comum, tá? Então a gente passa do microscópio óptico, se a gente quiser tentar ver algo menor do que 100, 200 nanômetros, se a gente quiser ver algo menor do que isso, entrar no nosso mundo nano, tentar ver um vírus, por exemplo, a gente vai precisar de outra ferramenta e a gente começa aqui com os microscópios ópticos. Primeiro, vamos pensar assim, ó. Se eu estou utilizando o microscópio óptico, eu estou utilizando um fóton. É o fóton que interage com o meu objeto. Mas eu posso parar de usar esse fóton. Entende? Olha só, vamos pensar assim, ó. O que me limitava a minha resolução era o comprimento de onda da luz visível. E a luz visível é uma onda eletromagnética, ou seja, se você pegar na física quântica, a gente pode considerar que é um fóton, que é um pedacinho só de luz ali, tá? Então, a gente está limitado por esse o tamanho do comprimento de onda desse fóton. Então, vamos parar de utilizar esse fóton para ver. Não faz sentido? Se a gente está limitado por esse fóton, vamos parar de utilizar o fóton, vamos utilizar outra coisa. E em microscopia eletrônica, olha o nome aí, microscopia eletrônica, a gente utiliza elétron. Então, se a gente troca agora o nosso fóton para elétron, então o que vai interagir com o meu objeto, que vai bater no meu objeto são elétrons, eu preciso me preocupar com o comprimento de onda desse elétron. E lembra lá do comprimento de onda de de Broglie, e o comprimento de onda do elétron ele pode ser dado por essa equaçãozinha aqui que eu mostrei para vocês, mas o que eu quero que você preste atenção é que ele depende da energia. Então, o comprimento de onda da luz visível, que era lá em torno de 500 nanômetros, limitava o que a gente conseguia ver. E aí alguém surgiu com a brilhante ideia. E se eu utilizar elétrons? Ah, mas elétrons não são partículas? Não, elétron é onda e partícula, né? E a gente aprendeu a calcular o comprimento de onda do elétron, o comprimento de onda de de Broglie, lá no começo do curso, lá no semestre passado, inclusive, né? E a gente chega nessa equaçãozinha aqui, ó, o comprimento de onda dele depende do inverso da raiz quadrada da energia. O que isso quer dizer? Se eu aumento a energia do elétron, ou seja, se ele é mais rápido, mais veloz, o comprimento de onda dele cai. Então, se eu pegar o elétron, eu quero que o elétron interaja com o meu objeto ao invés de eu utilizar a luz. Eu troquei a luz para elétron agora. O que vai interagir, ó, lembra dessa imagenzinha aqui, ó? Aqui, ó. Aqui que interagia com o meu objeto era a luz. Agora eu quero que o que interaja com o meu objeto seja elétrons. Então, eu vou jogar elétrons. E eu sei que o tamanho desse elétron, o comprimento de onda de de Broglie desse elétron, você pode considerar o tamanho dele, depende da energia dele, ou seja, da velocidade que ele tem. Se eu aumento a velocidade dele de maneira suficiente, né? Se a energia dele aumenta, ou seja, se a energia cinética dele aumenta, eu consigo deixar ele pequenininho. E aí que vem a nossa estratégia. Se eu dou uma energia dele, por exemplo, de 10.000 eletronvolts, ou seja, eu pego um elétron e faço passar por 10.000 volts, essa energia que o elétron recebe quando ele passa por, como se eu tivesse colocado uma tomada que em vez de 110 volts, seria 10.000 volts. Então é bastante energia. Mas se eu dou 10.000 volts de energia para se eu dou 10.000 eletronvolts de energia, ou seja, o elétron passou por uma diferença de potencial de 10.000 volts, ele vai ter um comprimento de onda de aproximadamente, aí tá, é uma aproximação de 0,01 nanômetros. Ou seja, 1 nanômetro dividido por 100. Se antes aquele comprimento de onda da luz visível que me limitava estava em torno aí de 100, 200 nanômetros, olha só, agora eu já estou falando de 1 nanômetro dividido por 100. Então, se eu utilizo elétrons, o comprimento de onda da minha sonda, que agora é o elétron que vai bater no meu objeto, não é mais o meu limitante. Então, olha essa estratégia aqui, ó, vou recapitular para vocês. Antes, na luz visível, utilizando luz visível, antes não, né? A gente ainda continua utilizando, depende do que você quiser ver. Se você quiser ver algo grande, não precisa utilizar elétrons, né? Mas se a gente quiser ver coisas pequenas, se eu tentasse utilizar luz visível,
o que aconteceu? Ia estar limitado pelo comprimento de onda dessa luz visível. Mas agora, se eu utilizo elétrons e dou energia para ele suficiente, ele fica tão pequeno que aí ele vira essa bolinha aqui, ó. Então aqui, ó, ele vira essa bolinha. Aqui seria o análogo da luz, é uma sonda grande. Aqui seria o elétron, uma sonda muito pequena. E eu posso tornar esse elétron tão pequeno quanto eu queira, é só eu dar mais energia para ele, né? Apesar de você pensar que, mas aqui você fez o elétron atravessar 10.000 volts. É muito isso? Para o mundo da microscopia eletrônica não é. 10.000 volts aí é uma energia baixa, para microscopia eletrônica de varredura é uma energia ok, para microscopia eletrônica de transmissão é uma energia super baixa, tá? Então a gente consegue fazer isso. E aí a mensagem é que o comprimento de onda agora não é mais o limitante que a gente tem. Se a gente joga elétrons no nosso objeto, a gente vai conseguir ver ele, só que agora não tem mais o problema do comprimento de onda. E aí só uma distinçãozinha para a gente já entender que a gente vai entrar no mundo a gente está entrando no mundo do microscópio eletrônico. Se usa luz, a gente chama de microscópio óptico, que é o mais comum, aquilo que a gente vê no dia a dia, e se ele usa elétron, a gente chama de microscópio eletrônico. Então, o microscópio eletrônico nada mais é que o microscópio que, em vez de luz, ele usa elétron. E é claro que tem vários modos de operação, não é um modo de operação só, mas o princípio, a ideia por trás do microscópio eletrônico é que ele usa elétrons e não fótons, não usa luz. Essa é a principal diferença. E aqui ó, tem dois tipos de microscópios eletrônicos para vocês, que a gente vai abordar os dois. O da esquerda aqui ó, é o microscópio eletrônico de varredura, você pode conhecer ele por MEV, o SEM em inglês, Scanning Electron Microscope, ou é MEV ou é SEM, depende do que você está falando em português ou inglês. Já na direita aqui a gente tem o microscópio eletrônico de transmissão, que pode ser o TEV ou o TEM. Geralmente o microscópio eletrônico de transmissão você vai falar no inglês TEM e o de varredura você vai falar no português o MEV, mas é o MEV e o TEV. Você pode pensar assim, isso aqui sou eu fazendo imagens, aqui eu falei para vocês que eu trabalhei isso muito tempo, aqui no Rio de Janeiro com o Titan. A primeira coisa que você tem que reparar é a diferença de tamanho, tá? Não tem desculpa aqui não. O microscópio eletrônico de varredura, que é esse aqui da esquerda, ele é muito mais fácil, muito mais fácil de utilizar que o de transmissão. Quer dizer que o de transmissão é melhor por ser mais difícil? Não quer dizer. Não quer dizer. Quer dizer que eles servem para coisas diferentes. Se você quiser ver muitas amostras, se você quiser ver ter uma ideia geral da sua amostra, o microscópio eletrônico de varredura provavelmente é o que você vai querer fazer. Ele é mais fácil de fazer, ele é mais rápido e te dá imagens mais bonitas. O de transmissão ele tem um objetivo bem específico. A gente vai ver isso mais em detalhe daqui a pouco. Mas então, não quer dizer que por um microscópio ele conseguir ver coisas menores que ele é melhor que o outro. Quer dizer que ele serve para coisas diferentes. Por exemplo, eu estou aqui testando a lenha no microscópio óptico, dizendo que o microscópio óptico só te vai até 500 nanômetros, você não consegue ver nada menor que isso, 500, 200, 100 nanômetros. Mas se eu quiser ver, por exemplo, em detalhe uma formiga, coloco o microscópio óptico. Por que eu vou precisar utilizar uma técnica caríssima, muito mais difícil, que precisa de uma preparação muito maior? Então, dependendo do que eu quero ver, um microscópio é melhor que o outro. Então, o microscópio não é melhor que o outro por si só. Ele é melhor que o outro dependendo da técnica e do objetivo da sua amostra, do seu experimento. Então, primeiro você tem que decidir o que você quer ver. Você decide o que você quer ver e depois você escolhe a técnica de microscopia. Uma coisa bem comum que aparece aí nos centros de microscopia é uma pessoa que não sabe o que quer ver. A pessoa tem a amostra dela, já ouviu falar da técnica, microscopia eletrônica de transmissão é super sinistra, é super legal. E aí que a galera quero fazer na minha amostra, mas você nem sabe o que você quer ver e às vezes a microscopia eletrônica de transmissão nem serve para isso. Então por isso que é importante você conhecer as técnicas de microscopia, ver quais são os limites dela, ver para que ela serve e aí você decide qual técnica você vai utilizar, tá? E em geral, se as duas técnicas são equivalentes para sua amostra, escolha a mais simples, porque é mais fácil de fazer. Não seja burro.
Vou mostrar um videozinho aqui para vocês de como funciona o microscópio eletrônico de varredura e aquela história, né? Se o videozinho não tiver aqui no YouTube é porque eu levei strike. Então vou colocar o videozinho, eu vou comentando, ele vai ficar pequeno na tela para tentar aqui não levar strike. Então tá aqui o vídeo, eu vou deixar ele pequenininho aqui para diminuir a chance de eu levar strike. Eu vou passando ele devagar. Aqui a primeira coisa que você tem que notar é que tá aqui a sala, você senta, o microscópio é isso aqui, ó, tem uns comandos aqui, ó, tá? Esse vídeo eu peguei do YouTube, ele já é um microscópio mais antigo, hoje em dia eles já são, tem menos botões, eles são mais fáceis de utilizar. Mas vai te dar uma ideia boa de como que utiliza o microscópio eletrônico de varredura. Então, beleza, a moça tá ligando aqui, ó. Primeira coisa que ela tá fazendo aqui é que ela não tá usando luva. Então, se não tá usando luva, aí você já desconfia aqui, porque quando você tá trabalhando com microscopia eletrônica, coloque luva o tempo todo, porque senão você vai contaminar a sua amostra, você vai contaminar o próprio microscópio, a sua mão, a gordura que tem na sua mão é essencial não, né? É terrível, ela contamina o seu microscópio eletrônico. Ah, mas minha mão aqui eu não encosto nos lugares ali que não pode, não coloco a mão ali dentro, aqui ó, porque você coloca a sua amostra. Tô apontando com o dedo, vocês nunca vão ver, né? Vou apontar com o mouse aqui, ó. Você coloca a sua amostra aqui dentro e aí você fala, ah, mas eu não encosto com a minha mão ali, eu não estou contaminando. Sim, você está contaminando porque você está jogando partículas aí pro ar próximo da sua amostra. E mais, e se você der um espirro não, né? Porque espirro vai o próprio a saliva. Mas se você tiver um trimilico e sem querer você encosta ali dentro e aí você estraga o microscópio para todo mundo que for usado depois. Tem que fazer uma limpeza que vai custar milhares de dólares aqui para você limpar aqui dentro do seu microscópio. Então usa a luva para você não correr o risco. Ah, mas eu sou muito cuidadoso. Usa a luva o tempo todo que você estiver trabalhando com o microscópio, quando você estiver tentando acessar essas partes externas, estiver tentando mexer na sua amostra, coloca a luva, senão você vai acabar contaminando o seu microscópio. Ah, mas eu sou muito cuidadoso. E se você tiver um tremelico? E aí? Vai explicar para quem depois que você meter o dedão ali cheio de gordura dentro do microscópio. Então garante, se você colocar luva sempre, você nunca vai estar sem luva, obviamente, né? E aí fica uma dica aí para vocês. Ah, o técnico que trabalha no microscópio, geralmente tem um técnico que vai te ajudar ali, que ele vai estar te auxiliando se você estiver fazendo microscopia no Brasil. Ele vai lá te ajudar nos básicos, às vezes ele te ensina, às vezes não ensina, depende da instituição que você tá. Ah, esse técnico ele não usa luva, então fala para ele usar luva, o correto é usar luva. Mas beleza, ó, você já vê aqui, ó, você vai colocar a sua amostra aqui, ó, e aqui vem o seu canhão de elétrons. Aqui. Você não vai ver os elétrons, né? Obviamente você vai fechar, porque você vai fazer vácuo aqui dentro. Então você vai colocar a sua amostra aqui dentro, vai colocar a amostra aqui, a gente vai ver mais imagens disso. Vai vir um feixe de elétrons e aqui dentro vai estar em vácuo. Por que vai estar em vácuo? Porque se não tiver vácuo, você vai fazer, o elétron vai interagir com o ar e aí vai criar um plasma, e aí vai fazer um raio aqui, ó, que vai não sei o que vai acontecer aqui dentro se tivesse. Mas o elétron ele não vai bonitinho, igual se fosse um raio luminoso aqui, vai bater na sua amostra. Ele vai ficar espalhado, ele vai espalhar no ar e sua imagem não vai dar certo. Então por isso que a gente faz vácuo aqui dentro, tem que estar fechado. Se você já fez microscopia uma vez na vida, você lembra que você fecha e espera o vácuo acontecer e depois que você liga o feixe de elétrons. Mas então beleza, ó. A moça está colocando aqui, ó, vai colocar a amostra ali em cima, ali. Esse negocinho aqui nada mais é que um suporte, tá? Você prende com parafuso, é o suporte que ele gira, vai para um lado, vai para o outro, sobe, desce. É o suporte que você coloca sua amostra. Aqui não tem nada de muito especial, é só um suporte que ele gira para um lado para o outro, sobe, desce e dependendo, às vezes você consegue até virar. Mas vai girar assim e virar assim, ó. Mas beleza, aqui, ó. Qual que é a amostra da moça? É isso aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó, se eu não me engano, ó. Tudo isso aqui é suporte. Ela quer ver isso aqui, ó. Porque, quero ver esse negócio amarelo aqui. Então você utiliza o olho, né? Porque você já tá vendo. Mas quero ver em detalhe o que tá aqui. Aí sim, aí você coloca o microscópio aí. Tá colocando vários objetos ao mesmo tempo aqui pra gente ver. E repara comigo aqui, ó, que os objetos em geral eles são metálicos. Você não vai colocar um plástico ali dentro. Por que você não vai colocar um plástico ali dentro? Que você está jogando um feixe de elétrons na sua amostra. Se você tiver que colocar um plástico, você vai derreter a sua amostra, que é um feixe de elétrons extremamente energéticos. Então, em geral não, meio que sempre, a gente utiliza no microscópio eletrônico amostras que conseguem conduzir esses elétrons para fora. Tem umas técnicas que você utiliza cryo, que você
gela a sua amostra para que ela não frite, aí você consegue fazer coisas de biologia, mas são coisas mais avançadas. O basicão é assim, ó, o elétron vai bater na sua amostra e se você não escoar esses elétrons, ou seja, se você não tiver uma corrente elétrica, vai ter uma acumulação de elétrons ali, vai esquentar e vai destruir sua amostra e não vai dar certo. Então, em geral, para dar certo logo de cara, é bom se sua amostra ela conduzir elétrons, se ela for metálica ou semicondutora, ou então ela não seja tão sensível assim aos elétrons. Então, olha mais uma preocupação aí. Você pode ser que você destrua a sua amostra durante a sua medida. Ah, mas eu quero fazer, a gente vai ver depois uma imagem disso, quero fazer uma imagem de uma formiga. Aí você joga uma camada metálica em volta dela, e aí essa capa metálica é que conduz os elétrons embora. Então beleza, a moça vai lá, fecha, não usa a luva, já falei da luva, ligou, espera. E é claro que não vai ser todos os microscópios que vão ter essa cara, porque depende do modelo. Eu já estou falando para vocês que esse aqui é mais antigo, já não é mais assim. Mas é parecido, mas não é mais assim. Mas a ideia é a mesma. Aí beleza, olha esse monitor é igual o meu, inclusive, que eu estou usando aqui. Aí você liga ali, ligou, escolheu e aqui, ó. Aqui já é a imagem feita pelos elétrons, tá? Aqui na tela do seu computador. Olha que interessante, você olha e pensa, mas eu estou vendo aqui uma imagem ótica. Não está vendo, você está vendo a interação dos elétrons com a sua amostra. Olha só como a ciência é incrível. Você já está vendo a interação dos elétrons com a sua amostra. E aí você tem que fazer um monte de calibração, você tem que ajeitar, porque o que acontece? Se você utiliza um microscópio óptico, vamos imaginar, você tem um conjunto de lentes que faz o raio de luz bater de uma maneira certinho para você conseguir ver a imagem ampliada. Aqui é mais ou menos a mesma ideia, tá? Você tem um conjunto de lentes, só que a lente ela não é uma lente de vidro igual você tem no microscópio óptico, é uma lente magnética, que aí você consegue pegar o elétron, jogar para um lado, jogar para o outro, tá? Através de campos magnéticos. Então você faz o campo magnético e aí você consegue controlar para onde que está indo esse elétron aí. Então você tem que fazer umas calibrações para que o seu feixe de elétrons seja exatamente do jeito que você quer. E aí, ó, geralmente tem essa bolinha, às vezes o pessoal usa mouse, mas essa bolinha é o mouse, tá? Essa bolinha é o mouse que é só para você escolher onde é que você tá olhando. E aí você percebe aqui ó, que a imagem ela demora para formar, parece que ela tem um arrasto, e tem um arrasto mesmo, porque demora para você conseguir coletar elétrons suficientes para você fazer a sua imagem. E o detetor o olho, né? O olho no caso é um detetor de elétrons, ele precisa absorver elétrons para ele te dar a imagem. Então não é você colocar, olhou já fez a imagem, você precisa esperar um tempinho, por isso que tem esse arrasto, ó. Tá vendo que demora, mas depois que você deixa um tempo parado no mesmo lugar, na mesma região, a imagem vai ficando mais clara, porque você vai coletando os elétrons aí. Você demora um tempinho para você coletar os elétrons. E aí para você dar zoom aqui, ó, vou mostrar o zoom que a moça fez, ó, ela só aperta, gira um botãozinho ali e vai dando zoom. Tá vendo? Ó, vai dando zoom e aí você consegue ver o que você quer. Olha aqui até barra de escala, 200 micrômetros. Tá vendo que ela não aproximou muito, mas pode aproximar muito mais. Aí você mexe no foco e vai fazendo as coisas aqui. Aí agora vem o esqueminha de como funciona esse microscópio eletrônico de varredura que eu estou passando para frente. Mas olha só, a Specimen Stage, que é o suportezinho, ele sobe e desce, vai para um lado para o outro. E aí a gente tem aqui, ó, o feixe de elétrons, aqui é um feixe termiônico que gera os elétrons. Aí a gente tem aqui as lentes eletromagnéticas que eu falei para vocês. E aí a gente consegue fazer com que o nosso elétron vá bonitinho aqui na amostra onde é que a gente quer. E aí eu falei para vocês que esse é o microscópio eletrônico de varredura. Microscópio eletrônico a gente já entendeu o que é. O que é um microscópio eletrônico? Que ele utiliza elétrons. Mas por que eu falo varredura? Porque a maneira com que essa imagem é formada é a seguinte aqui, ó. O elétron ele sai aqui ó, do meu feixe, ele interage com a amostra, e aí quando ele interage com a amostra, ele faz um espalhamento inelástico com os elétrons aqui, ó, que estão da minha amostra, ou seja, ele arranca elétrons que estavam lá bonitinhos nos átomos da minha amostra. Esses átomos aqui, esses elétrons, eles saem voando e aí eu tenho um detetor, tá? Esses elétrons que saem voando por conta da colisão inelástica, ou seja, que o meu elétron do meu feixe bate no meu átomo e joga o elétron embora, esses elétrons a gente chama eles de elétrons secundários. Aqui é um detetor de elétrons secundários, aqui ó, esse SE é de elétrons secundários. Então como é que ele funciona? Bate o feixe interage com a amostra, eu arranco alguns elétrons e eu coleto esses elétrons. E aí,
Qual que é a diferença do que a gente está acostumado a ver com o nosso olho da estratégia desse microscópio eletrônico de varredura? No nosso olho, a gente observa toda a imagem ao mesmo tempo, né? Quando a gente está olhando aqui, ó, você olha para a parede, você vê todos os átomos, não, né? Você vê a parede como um todo. Já no microscópio eletrônico de varredura, ele faz um pixel por vez. Então ele foca aqui, ó, tá focado o feixe de elétrons num pontinho só, no ponto que você quer ver. E aí você tem aquela colisão dos elétrons do seu feixe com a sua amostra, tem a geração dos elétrons secundários, coleta o número de elétrons secundários e aí você, de acordo com o número de elétrons secundários que você coletou, você faz uma escala de cinza. Se você coletou mais elétrons, ela vai ficando mais branco. Se você coletou menos elétrons, ela vai ficando mais cinza. Então você deixa o feixe. Tudo isso o computador faz automático, tá? Você não precisa fazer isso na mão. O computador deixa o feixe naquele ponto, coleta os elétrons e aí faz o seu pixel. Aí ele vai pro seguinte, ó. Fez o pixel aqui, ó. Aí ele vai pro ponto seguinte, foi pro ponto seguinte. Mesmo processo, coletou o pixel do lado. Aí de novo, mesmo processo, pixel do lado. E ele vai varrendo a amostra. Por isso que eu chamo microscópio eletrônico de varredura. Porque ele vai varrendo a amostra. A imagem é construída igual aquelas televisões. Ele vai fazendo aqui, ó. Então a gente vai fazendo a amostra aqui. E aí você varre a amostra toda e você tem aí a sua imagem bonitinha que você queria ver. Então esse é o processo da formação da imagem do microscópio eletrônico de varredura. Por que varredura? Porque ele varre a amostra, ele não observa a amostra toda de uma vez só. Lembrando aqui que eu estou só explicando o principal método de funcionamento, tá, dos microscópios. Tem outras maneiras que você consegue fazer, outros modos, mas aí não vale a pena a gente discutir aqui. Aí só tem a moça fazendo algumas imagens aqui e aí depois ela vai para uma técnica aqui que é super interessante. Se você já trabalhou, provavelmente, talvez essa seja a técnica que você está tentando fazer e está com dificuldade, que é o EDS ou EDX. Porque beleza, você vai lá, vê a sua amostra, vê como é que ela é, mas e aí, né? Vamos supor que eu quero ver minha joia lá, coloquei a joia igual a moça colocou lá. E eu quero saber onde que está o ouro da joia, onde é que está a prata da joia. Posso ver isso no microscópio eletrônico de varredura? Pode, mas depende, porque o microscópio eletrônico de varredura, os microscópios eletrônicos em si, eles não vêm com uma caixa fechada. Você pode ir colocando neles aqui upgrades, e cada upgrade mede um sinal diferente. Mas geralmente você vai ter um detetor da técnica que a gente chama de EDS ou EDX. Essa técnica EDS ou EDX, ela serve para você ver a composição da sua amostra. Então aí você, além de você ver a cara da sua amostra, você consegue saber do que tem, onde é que está o ouro, onde é que está a prata, onde é que está o magnésio, onde é que está o ferro. Então você consegue ver a composição da sua amostra. Como é que funciona essa técnica do EDS? Eu chamo de EDS, mas tem bastante pessoa que chama de EDX. O que acontece aqui? Ó? Você joga o seu feixe de elétrons e aí ele vai mostrar aqui pra gente o modelo de Bohr. Que a gente já sabe que o modelo de Bohr está meio ultrapassado, mas beleza, a gente vai utilizar aqui o modelo de Bohr só para a gente entender o que acontece. Você joga o elétron e aí eventualmente esse elétron que vem lá do feixe, ó, esse elétron está vindo lá do feixe. Ele vai bater num elétron que a gente chama de elétron de caroço. O que é um elétron de caroço? O elétron que está próximo do núcleo, nas camadas mais internas, a camada K, a camada L e a camada M. Então quando ele bate elétron em qualquer camada, tá? Mas para a gente fazer essa técnica a gente só observa os elétrons de caroço, que a gente chama aqui os elétrons mais próximos do núcleo. Então quando ele bate nesse elétron aqui, como ele é muito energético, esse elétron primário que é do feixe principal, né? Esse elétron ele é muito energético, ele manda embora aquele elétron que estava lá tranquilinho, ó. Mandou embora, tá vendo? Aí o que acontece? Quando esse elétron vai embora, percebe que a gente chama ele de elétron secundário aqui, ó. Elétron secundário é esse que estava aqui, ó, tá? Que foi expulso. Mas não precisa, elétron secundário não precisa ser só das camadas internas, tá? Pode ser de qualquer camada. Mas para o EDS ou EDX a gente vai considerar só os elétrons. A gente só observa o que acontece nos elétrons mais próximos do núcleo. Quando esse elétron ele foi embora, ficou um espaço aqui, ó. Ficou uma vaga. E aí os elétrons aqui das camadas mais externas, eles ficam olhando lá, olha só essa vaga bonita aqui, eu quero ficar mais próximo do núcleo, porque o sonho do elétron é ficar o mais próximo possível do núcleo. Então eles ficam aqui, ó, eles ficam aqui de inveja, querendo ocupar essa vaga. E eventualmente eles acabam ocupando mesmo, ó. Olha o desenho aqui pra gente, ó. Tá aqui, ele ocupou aqui essa vaga mais interna, minimizando a energia. No nosso universo, as coisas tendem a minimizar a energia.
Então, quando ele minimiza, ele vai aqui ó, da camada L para a camada K, o que acontece? Ele precisa perder energia, porque cada camada atômica tem uma energia diferente, né? As camadas internas têm energias menores, que eu quero minimizar a energia. Quando ele faz isso, ele precisa perder energia. Como que perde energia? Perde energia emitindo um fóton, uma onda eletromagnética. E nesses elétrons de caroço é geralmente um raio-x, uma onda eletromagnética superenergética de raio-x. Só que olha só que esperteza aqui que a gente tem. Essa onda eletromagnética, esse raio-x, a energia dela, ou seja, o comprimento de onda e a frequência também, vai ser característico. Por quê? Porque cada átomo que a gente tem, a energia dos elétrons de cada camada é bem definida. Então, esse raio-x verdinho aqui que eu estou emitindo, a energia dele vai depender da diferença de energia da camada L para a camada K. Então, se eu capturo esse raio-x e eu vejo a energia dele, eu consigo saber, ó, esse elétron ele veio de uma transição eletrônica da camada L para a camada K. E eu sei exatamente da onde que veio esse elétron. Ah, mas e se em vez disso, por exemplo, sobrou um buraco na camada L, aí um da M vai para L, ó, foi para L, emitiu também. Mas repara que a energia desse raio-x já é diferente. Então, se eu capturo esses dois raios-x, da transição L para K e da L para M, eu consigo saber qual que é qual, por conta que a energia é bem definida. E mais do que isso, há muitos anos já, a galera já fez o cálculo e já sabe qual que é a energia de cada camada atômica para todos os átomos. Então, se você observa a energia desse raio-x, você consegue saber que tipo de átomo que emitiu ele também. E é esse o princípio de funcionamento dessa técnica IDS ou EDX. Você captura esse raio-x, então vai ter uma imagenzinha aqui, ó. Você vai ter que ter um detetor de raio-x. Cadê o raio-x? Ó, detetor de raio-x. Nem todos os microscópios têm detetor de raio-x, tá? Não dá para fazer dessa em todo mundo, não. Você tem que pagar mais para ter um detetor de raio-x. Mas a maioria tem, porque é muito útil. Então você tem lá o seu detetor de raio-x. Esse detetor de raio-x ele captura esse fóton que foi emitido, essa onda eletromagnética, e faz um gráfico para você aqui, ó, em função da energia, que é a energia aqui em X, em kV, e aqui é a quantidade de raio-x que você observou. E aí você consegue ver uns picos aqui, os picos característicos. Por exemplo, aqui, ó. Ah, essa aqui é a 9,8 kV. Eu acho que é o ouro aqui, ó. O ouro eu olhei na tabela e o ouro emite a 9,8 kV. E aí você diz, naquela região ali tem ouro. Ah, mas eu já sabia que minha joia tinha ouro e prata. O que eu ganhei nisso daí? Aí você sabe em que região vai estar o ouro, em que região vai estar a prata, em que região vai estar o ferro. Microscopicamente você consegue saber em que região você tem o quê. Ah, mas vamos pensar assim, ó, vou inventar um valor aqui, tá? Tô inventando valores, só pra gente entender, não lembro os valores de cor. Vamos supor aqui, ó, o pico do ouro é 9,8 kV e o pico da prata, tô inventando o valor, em vez de 9,8 é 9,75. Aí o que vai acontecer? Um pico vai estar exatamente não, mas vai estar muito próximo do outro e eu vou ver um pico só. Eu não vou saber qual que é o pico da prata e qual que é o pico do ouro. Então como é que eu vou saber que material que é? Já que esse pico aqui poderia ser tanto para ouro quanto para prata. Aí eu olho os outros picos. Porque eu não tenho só um tipo de raio-x, eu tenho raio-x da camada L para K, da M para L, da M para K e assim por diante. Então um elemento só, ele vai ter várias energias de raio-x característicos diferentes e cada uma dessas energias corresponde a uma transição eletrônica diferente. Então, se eu tenho materiais com picos muito parecidos, aí o que eu faço? Eu olho os outros picos para tentar identificar que material que é esse. É claro que se você já sabia que você só tinha ouro e não tinha prata na sua amostra, você só olhando um pico só você consegue saber que tipo de material que você tem. Então essa técnica aqui do EDS e EDX é extremamente utilizada, poucas pessoas sabem utilizar direito e é muito importante que você, se você for tentar caracterizar o seu material, que você sabe fazer isso. Seguindo aqui, ó, eu falei para vocês, quer dizer, vou mostrar umas imagens primeiro aqui, ó, só algumas imagens, aqui uma formiga. Ah, como é que faz formiga? Você faz uma camada metálica em volta dela e aí você consegue fazer a imagem só da formiga. Olha que imagem bonita aqui. Esse aqui é um fio de cabelo, aqui, ó, uma imagem feita com microscópio eletrônico de varredura. E aí você tem aqui, ó, os detalhes qual é o nome disso aqui, gente? Eu não lembro o nome desse negócio do cabelo. E aí você pode fazer algumas coisas artísticas também, ó, com microscópio eletrônico de varredura.
mas você também utiliza para pesquisa, né? Que é o carro-chefe. É claro que é legal você fazer uma imagem bonita para postar no seu Instagram, mas é mais importante você utilizar ele na sua pesquisa, porque os equipamentos são caros. Eu acho que o microscópio eletrônico de varredura deve estar em torno aí de uns 200, 300 mil dólares, é isso? Estou meio desatualizado, mas eu acho que é em torno disso aí, 200 a 300 mil dólares um microscópio. Aí fora que a operação dele é caríssima, você tem que colocar um técnico, você vai colocar nitrogênio líquido, se for fazer o EDS, não é simples assim não é barato não, o custo de operação dele é caríssimo. Só para você ter uma ideia, você liga ele na tomada de uma tomada de 10 mil volts, então né, já vê aí quanto que não custa essa energia que você vai ter que pagar para Copel aí, né? Caríssimo. Então aqui é um exemplo de pesquisa mesmo. A diferença principal quando você vê que é para pesquisa e quando não é que tem a barra de escala, tem a energia que você utilizou. Qual é a energia do elétron? Eu acelerei ele por 5.000 volts, olha aqui, ó, 5 kV, está escrito aqui, ó. Aqui tem, ó, detetor de elétrons secundários, aqui tem a magnificação, a energia aqui, ó, 20 kV, ou seja, cada elétron tinha uma energia de 20 kV. Então você tem ali escrito. Aí quando você quer fazer para arte, só para a galera, para o Instagram, aí você não coloca nada. Mas se você colocar uma imagem sem essas informações aqui, ó, quais são as informações importantes aqui? Barra de escala só, tá? Obrigatório barra de escala. Magnificação não serve para nada. Magnificação é só como referência se você quiser fazer uma imagem parecida depois. Mas magnificação, na prática, não significa nada, tá? Já peguei dissertação que tive que comentar isso daí, porque a galera não sabia. Magnificação não quer dizer nada, esse 450x, 500x. Mas eu não entendo por que magnificação não quer dizer nada. Eu te dou um exemplo então. Vamos supor que você está vendo esse vídeo aqui, ó, no seu celular. E aí isso aqui é 500x, certo? 500 vezes a magnificação. Você está vendo ali no seu celular. Pequenininho aqui, ó. E se você, em vez da televisão, você está celular, você está assistindo a televisão da sua casa 46 polegadas. A imagem ficou maior. Aumentou a magnificação? Aumentou. E aí? Ainda é 500 vezes? Qual é o sentido de você ficar falando de magnificação? Se aqui você olha aqui, ó, no pequenininho é 500x. Aí você amplia ela, ou dá um zoom, que seja, ou coloca na televisão da sua casa, ainda é 500x, mas você aumentou a magnificação. Então tá vendo que a imagem em si, a magnificação, esses 500x não fazem sentido nenhum. Não faz diferença nenhuma. Se você pega aqui e rola a bolinha do mouse na sua imagem, você vai ampliando ela, você vai vendo pixels, você vai aumentando a magnificação. Não quer dizer nada essa magnificação. O que é importante você ter em todas as suas amostras é essa barra de escala aqui, ó. Aí lá no meio do seu artigo você coloca aqui qual é a energia que você utilizou. Não precisa estar na imagem especificamente. Barra de escala, obrigatório. Se não tiver, vou dar 0. Se eu estiver corrigindo seu TCC, ou seu dissertação de mestrado, ou teste de doutorado aqui, vou te dar 0, tá? Se bem que não dá 0 no mestrado, mas vou mandar colocar. Beleza, aqui, ó. As outras informações, a data não precisa, corta isso aqui, tá? Corta as outras informações aqui, ó, mais inúteis. Mas tá aqui uma imagem do NaCl, que é o sal de cozinha. Aí você pode me perguntar agora, mas e você me falou que o comprimento de onda do elétron, se você acelera ele a 10 keV, olha aqui eu já estou falando de quanto? 5 keV, aqui era 20 keV, né? 20 keV, que é o 20 keV aqui embaixo. Mas você está falando aqui que se a gente acelera 10 keV, que é menor que essa energia aqui, ó, o comprimento de onda do elétron, ele já é 0,01 nanômetros aproximadamente. E um átomo, ele vai ter aí, ó, aproximadamente 0,3 nanômetros. Ou seja, o tamanho de um átomo, 0,3, e o tamanho do elétron, 0,01. Ou seja, o tamanho do átomo não, o tamanho do elétron, 0,01, e o tamanho do átomo, 0,3. Ou seja, o tamanho do elétron, do comprimento de onda do elétron, é 30 vezes menor que o tamanho do átomo. E cadê os átomos aí? Não estou vendo átomo. Todas as imagens que você mostrou não tem átomo. E aí? O que está acontecendo aí que você não está vendo os átomos? Porque no microscópio eletrônico de varredura, o limite dele, da resolução que você tem, não é dado pelo comprimento de onda do elétron. O que já era o caso no microscopia óptica, supondo que você tenha um microscópio óptico bom o suficiente. Você está limitado aqui pela interação desse elétron com a sua amostra, porque quando o elétron bate, aqui esse feixe amarelinho aqui, o feixe de elétrons, ele bate na sua amostra, ele faz uma zona de ação, vamos chamar assim, ele interage com uma zona muito grande, ele faz uma pera, que a gente chama uma pera. E aí esse elétron, apesar de ele ser super pequeno,
a área que ele interage é grande. Então você não consegue acessar uma área muito pequena, porque esse elétron que bateu aqui na amostra, ele interage com uma área muito grande. Aqui tem vários modos, tá? E microscópio eletrônico de varredura, qualquer microscópio tem vários modos de operação, eu estou falando só do mais comum, que é para elétrons secundários. Então quando esse elétron do feixe bate aqui, ó, ele vai fazer uma área de interação aqui com os elétrons, emitindo elétrons secundários, de uma área muito grande. Então eu não tenho informação só sobre esse pixelzinho, eu tenho informação sobre tudo isso daqui. Ó. Então toda essa região vai me parecer como uma informação só. Então agora eu estou limitado pela interação do elétron com a minha amostra. Agora o limite é outro, agora a limitação que eu tenho é outra. Então não consigo ver os átomos, por quê? Porque os meus elétrons eles vão interagir com uma área grande, grande entre aspas, tá? Da amostra. Então agora eu não consigo, eu estou limitado aqui a essa interação dos elétrons com a minha amostra, e aí eu não consigo ver os átomos. É que tem outras maneiras de você ver, mas a gente não vai entrar nela. Vamos então agora para o microscópio eletrônico de transmissão. A primeira coisa que eu queria destacar no microscópio eletrônico de transmissão é que olha o tamanho dele, que ele já é gigante. E repara também que a sala não é mais aquela sala que está todo mundo lá tranquilo, lá é uma sala especialmente feita só para isso. Na verdade, no microscópio eletrônico de varredura também poderia ser, deveria ser. Mas para o microscópio eletrônico de transmissão é essencial que você não tenha ruídos. Em geral, aqui está inclusive no prédio, aqui ó, embaixo, o prédio dele ele tem um bloco de concreto separado do resto do resto da cidade, né? Não da cidade, mas é só um bloco que é para você não ter vibrações aí quando passa um trator na rua, um caminhão, porque qualquer vibraçãozinha já atrapalha aqui a sua imagem. Outra coisa que eu queria destacar é que você veja a complexidade, ó, aqui está um microscópio eletrônico de varredura mais moderno, é mais ou menos esse, provavelmente que você vai utilizar. Tem poucos botões aqui, ó, 4, 8, 9 botões, é isso? 9 botões mais o mouse. E você consegue ver, ó, o microscópio eletrônico de varredura é esse pequenininho aqui, ó, tá? E tem 9 botões. Já o microscópio eletrônico de transmissão, olha o tanto de botão que você tem aqui, ó, tá vendo? Ó, olha o tanto de botão. Quanto tem aqui, ó? Aqui já deu 10. Aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 40, 50 botões. Então, em vez de 10, agora você tem 50, 100 botões para você apertar. E mais uns negócios aqui para você olhar. E a mensagem que eu quero passar é que microscópio eletrônico de transmissão é mais difícil sim de utilizar, tá? Tô puxando sardinha porque eu fazia isso, fiz isso muitos anos aí. Mas o microscópio eletrônico de varredura é mais fácil a operação. E o microscópio eletrônico de transmissão é mais difícil a operação, demora mais tempo para você aprender. E o que você consegue ver com ele é extremamente mais específico. O microscópio eletrônico de varredura ele é para uma gama muito maior de amostras. Já o microscópio eletrônico de transmissão não, a gente já vai ver como isso acontece. Qual que é a estratégia do microscópio eletrônico de transmissão diferente, fazendo um paralelo com o microscópio eletrônico de varredura? O microscópio eletrônico de varredura, você é varrendo ponto a ponto, certo? O microscópio eletrônico de transmissão, no modo mais comum dele, o feixe interage com a sua amostra toda e você não coleta os elétrons secundários, você vê os elétrons que atravessaram aqui, ó. Então o elétron ele incide na sua amostra, ele atravessa a sua amostra e você enxerga ele do outro lado. É igual se você tivesse, sabe aquelas projeções de música, de canto de igreja, que você joga projeção mesmo, como é que chamava essas projeções? Nem sei se hoje tem. Você joga uma luz, aí você tem uma folha que tem os desenhos nela e você vê a projeção na parede. É mais ou menos essa ideia, você joga o feixe de elétrons, ele atravessa a sua amostra e a imagem que você tem é os elétrons que atravessaram essa amostra. Não são os elétrons secundários que vieram da sua amostra, são os próprios elétrons do seu feixe principal que você observa eles depois que eles interagem com a sua amostra. E aí já vem logo de cara uma das limitações, porque você quer ver os elétrons que atravessaram a amostra, que foram transmitidos pela amostra. Lembra? Microscopia eletrônica de transmissão. Então, para que isso aconteça, você tem que ter uma amostra fina. Porque se essa amostra é grossa, não vai atravessar. O elétron ele vai interagir ali e não vai atravessar. Então, essa já começa umas limitações da microscopia eletrônica de transmissão. Você precisa de uma amostra fina. Fina quanto? Tipicamente é menor que 100 nanômetros, senão você não consegue enxergar os elétrons que atravessam, tá? Como que eu faço para minha amostra ficar fina
Aí você tem várias técnicas de preparação para você pegar a sua amostra. Então, enquanto lá no microscópio eletrônico de varredura você pegava meio que sua amostra, se ela fosse metálica, jogava lá e boa. No microscópio eletrônico de transmissão, não é assim que você vai fazer. Você vai ter que preparar a sua amostra de uma maneira especial e aí você coloca no microscópio eletrônico de transmissão e você consegue ver. Aqui deu o sinalzinho para colocar um videozinho, então eu vou colocar o videozinho de como funciona o microscópio eletrônico de transmissão, só para você sentir aqui o drama e você ver como que ele funciona. Então tá aí o videozinho, né? Um videozinho coreano. Isso aqui é coreano, gente? Vocês são do K-pop aí, o pessoal novo aí, me parece que coreano, né? Foi difícil achar um vídeo que mostrasse a operação em si do microscópio eletrônico de transmissão na internet, tá? E de novo, o videozinho tá pequenininho, eu vou pulandinho ele para tentar não levar strike. Se ele não tiver aqui, vamos ver como é que eu... Depois eu coloco uma faixa na frente para tentar tirar o direito autoral, sei lá. Mas aí, se vocês quiserem, depois eu coloco o link. Mas é um vídeo aí que eu tiro o som também. Beleza, tá aqui o microscópio eletrônico de transmissão, tá aqui o canhão de elétrons, e aí você coloca o olho aqui para você fazer umas calibrações, mas não é isso que eu quero mostrar agora. O que eu quero mostrar agora é a amostra aqui, ó. Cadê? Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Isso aqui é o que eu expliquei, vai pra frente. Aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Aqui é o feixe de elétrons, tá? O canhão de elétrons. Mas beleza, interessa pra gente, interessa pra gente, interessa. Vamos pra frente, vamos pra frente. Aqui, ó. O que eu quero mostrar pra vocês? É como a amostra, ó, luva aqui, ó, luva, tá? Como a amostra, cada amostra vai ter uma preparação especial. Aqui ele tá mostrando a amostra dele, como que vai ser a preparação para você conseguir ver ela no microscópio eletrônico de transmissão. Cada amostra vai ter seu tipo especial de preparação e às vezes você fica aí meses só tentando acertar a preparação para você conseguir fazer uma imagem. Aqui ele está mostrando a preparação dele, mas o que eu quero mostrar para vocês, pessoa sem luva aqui, ó. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Essa aqui é uma imagem importante. O que você tem? Esse aqui é o seu porta-amostra, tá? Lembra que lá no... Essa aqui é uma pinça para você ver o tamanho, ó, da diferença. E aqui é onde você guarda as suas amostras. Aqui, ó, cada buraquinho aqui vai ter uma amostra diferente. Esse aqui é um porta-amostra que você vai colocar no microscópio eletrônico de transmissão. Eu nunca conheci um microscópio eletrônico de transmissão que não fosse mais ou menos desse padrão aqui, ó. É claro que dependendo da marca que você tem vai mudar, mas a ideia é a mesma. Aí o que acontece? Ó, esse aqui é o seu porta-amostra. Onde que vai estar a sua amostra? Ó, ele vai abrindo aqui, ó, vai tirando um pedacinho do porta-amostra, vai desparafusando, beleza? Isso aqui, nossa, aqui bate até um déjà vu das coisas que a gente tinha que fazer. Aí ele pega a amostra de capinça, não está com luva, então está fazendo errado, ó, a unha mal cortada aqui, ó, está fazendo errado. Está pingando ali, ó, ele está preparando a amostra dele. Então a amostra dele, provavelmente acho que é nanopartículas, com um líquido aqui, ele está colocando uma gradinha de carbono. Esse círculozinho aqui, ó. Esse círculozinho aqui é uma gradinha de carbono, que é onde você vai depositar o que você quer ver. Então, isso aqui não é... Então, tem vários porta-amostras. Esse aqui é um porta-amostra, e esse grande é outro porta-amostra, e aquele negocinho aqui é o outro porta-amostra, né? Então, beleza. Você colocou seu material aqui, ó, nessa gradinha de carbono, depositou ali em cima, e aí você prende ele aí, ó, e tampa, beleza. Então, o que você vai observar no microscópio eletrônico de transmissão é só o que está dentro desse buraquinho aqui, ó. Lembrando que tem uma gradinha de carbono, que é um negócio especial, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas é um negocinho que você compra para você colocar a sua amostra em cima dele. Se você não precisar fazer outro tipo de preparação. Às vezes você não consegue, tá? E é outro tipo de porta-amostra que você vai utilizar. Mas você monta a sua amostra aqui, e aí você parafusa tudo de novo, coloca aqui de volta, e aí você, ó, joga ali dentro. Agora a sua amostra... Faz o vácuo, né? Claro, sempre vácuo. E aí agora a sua amostra está dentro do microscópio. Agora que a sua amostra está dentro do microscópio, tá? Olha já a diferença aqui. Beleza, fez o vácuo, ligou tudo. É claro que não é mais... já é mais moderno que isso. Aqui é um pouco antigo também. Aí você... O que você está vendo agora? É isso aqui, ó. É aquela... Vou ver se mostra, aqui não está mostrando não. Mas é aquela caixinha que o pessoal estava olhando aqui, ó, lá no começo. Eu vou colocar lá para vocês. Isso aqui, ó. Ele está olhando aqui, ó. Essa imagem verdinha vem daqui, ó. Aqui você colocou a sua amostra aqui, ó. Aqui, coloca, não, aqui, ó. Você coloca a sua amostra aqui e você está vendo aqui, ó, aquela imagem verdinha. Vamos lá para a imagem verdinha. Cadê a imagem verdinha? Aqui, ó. O que é essa imagem verdinha?
você está vendo aqui o resultado dos elétrons que atravessaram a sua amostra. Aqui tem uma tela que é sensível a elétrons, que ela brilha onde que bate o elétron. Então você está vendo aquela projeção, igual se fosse aquela folha de canto lá da igreja, das igrejas mais antigas lá. Antigamente era assim. Tá fazendo a calibração, você tem que fazer um monte de calibração também, não interessa pra gente, fazendo calibração. Ó, você consegue controlar o seu feixe de elétrons. Olha só, você consegue deixar ele, focar ele num ponto só. Lembrando que de varredura, dá pra gente fazer varredura na transmissão também, mas não é isso que a gente quer fazer aqui. Não é o modo principal de operação, você aqui consegue focar o seu feixe. Lembra que no varredor ele é sempre focado, aqui ele não é sempre focado, aqui você está fazendo só para calibração, tá? Ele pega a amostra toda de uma vez só, aqui você está vendo a amostra toda de uma vez só. É como se estivesse emitindo luz mesmo. Faz um monte de calibração diferente, beleza? Aí uma vez que você calibrou tudo, você mexeu no foco, mexeu um monte de coisa diferente, você tira essa telinha aqui, ó, vê se mostra subir não, você levanta ela. E aí embaixo dela vai ter uma CCD. CCD é uma câmera que você está acostumado a ver nos computadores. E aí ela transforma a imagem aqui para o seu computador e aí o que você está vendo na tela verde, você está vendo aqui e aí você consegue salvar, consegue registrar de maneira mais fácil. Antigamente não era assim, tá? Antigamente quando surgiu o microscópio eletrônico de transmissão, embaixo dele tinha filme fotográfico. E aí você errou, já era, né? Mas aqui você tem um CCD e aí você consegue ver a imagem aqui, ó, bonitona aqui para você. Faz calibrações, é o tempo todo fazendo calibração, mas você consegue fazer a sua imagem. Então já repara que é muito mais difícil, muito mais complicado você fazer uma imagem e você consegue ver coisas muito menores, né? Que agora você não tem aquela limitação do microscópio eletrônico de varredura que você tinha da região de interação, porque aquela pera foi cortada porque sua amostra é fininha e é outro tipo de elétron que você está vendo aqui também. Dá para a gente fazer EDS ou EDX no microscópio eletrônico de transmissão? Dá também. Mesmo processo, mesma ideia, tá? Mesma ideia. Mesma coisa, você consegue ver, só que agora você tem uma resolução maior. Dá para você também tentar descobrir a estrutura cristalina da sua amostra através desses pontinhos de difração, que chama, que você consegue saber como é que ela está organizada, se é FCC, BCC, ursita, blenda de zinco e um monte de tipo diferente, tá? Então, microscópio eletrônico de transmissão, só para dar um gostinho de vocês como é que você faz. Geralmente você trabalha numa sala escura, ó, se você olhar aqui, ó, quando ele está em operação é uma sala escura, você apaga a luz, a temperatura é controlada, geralmente 22 graus, passa um frio danado, fica lá no escuro sozinho, passando um frio danado, trabalhando no microscópio eletrônico de transmissão. É assim que ele funciona, tá? Vamos ver alguns resultados do microscópio eletrônico de transmissão. Repara aqui na barra de escala que, olha só, 1 nanômetro agora. Agora sim eu estou vendo átomos. Cada bolinha aqui corresponde a um átomo aqui, inclusive você consegue diferenciar. A minha cabeça tá em cima aqui, ó, mas dá para ver a informação, ó. Aqui é estrôncio, é estrôncio, acho que é. Esse aqui é o estrôncio. Aí a gente tem titânio, oxigênio, titânio, oxigênio, titânio, oxigênio. Então, inclusive, pelo tamanho do átomo aqui, pelo contraste aqui, você consegue saber de que átomo você está falando e você consegue ver a posição daquele átomo. Então, cada bolinha dessa é um átomo. E aí eu te pergunto, se você só quer saber se sua joia tem onde que tem ouro e onde que tem ferro, você precisa saber onde é que estão as posições atômicas? Então se pergunte se você precisa saber onde é que estão as posições atômicas para a sua aplicação, para a informação que você quer extrair. Geralmente a resposta vai ser não, tá? E aí você não precisa de microscópio eletrônico de transmissão. Ah, mas eu vi no artigo, microscópio eletrônico de transmissão é muito mais chique e aí eu quero que meu artigo seja aceito numa revista mais relevante, mas eu nem sei o que eu quero fazer. Então isso se chama burrice, que chama isso daí. Você tem que fazer o que é adequado à informação que você quer obter, a sua amostra, tá? Não vai tentar sempre fazer a técnica mais complexa, que não faz sentido nenhum. Você está gastando tempo e dinheiro seu e de outras pessoas, tá? O microscópio eletrônico de transmissão, ele é mais caro que o de varredura, já é alguns milhões já que você vai pagar. E a energia, não falei da energia, né? Mas essa energia desse feixe, lembra que de varredura era 10 keV, 20 keV? Aqui a gente já está falando de 200, 300, 500 keV. Então a gente já tem um fator aí 10 vezes mais, 20 vezes mais energético aqui no microscópio eletrônico de transmissão. A operação é muito mais cara também, tá? Outro exemplo aqui, ó, esse aqui é bonitinho porque você consegue ver, ó, esse aqui é índio e arsênico e você consegue ver, ó, provavelmente esse grande é o índio e o arsênico é esse mais escurinho, você consegue ver, ó? Tá vendo?
E aí que você consegue perceber, ó, que aqui muda. Agora ó, o clarinho está na esquerda, aqui o clarinho está na direita, porque você mudou o seu material. Agora é antimônio e galho. E aqui depois você muda de novo. Então você consegue ter umas informações bem interessantes. Mas isso aqui só vale a pena você fazer se você estiver trabalhando aí com nanomateriais, se você quiser e fizer de fato a diferença da posição atômica para você, tá? Outra coisa que você pode ver também, você consegue ver um vírus aqui, isso aqui é um vírus. Eu não sei exatamente o tipo de vírus que é, a barra de escala também tá sumida, mas eu achei a figura bonita. Esse aqui é microscópio eletrônico de transmissão. Depois de um tempo você consegue, inclusive só olhando a imagem, você consegue saber se é de varredura ou transmissão na maioria dos casos, tá? Depois de um tempo de experiência. Aqui tá um vírus. Aqui, ó, é um outro vírus, esse aqui super famosão. Esse aqui, se não me engano, é o vírus que come bactéria, é isso? Não tenho certeza. Posso estar falando besteira. Deixa aí nos comentários que tipo de vírus é esse aí. Pesquisa lá e me fala. Mas esse é aquele vírus que a gente está... É aquele mais comum. Tipo, se bem que o mais comum agora é o coronavírus, né? Mas antes do coronavírus, esse era o tipo de vírus mais bonito, vamos chamar assim. Esse vírus aqui, super conhecido, ele é o vírus do HIV. Não é isso? O vírus é HIV e AIDS é doença, é isso? Não tenho certeza não. Eu sou físico, não sou especialista nessa área. Mas esse aqui é um vírus, essa bolinha aqui é o vírus da AIDS, tá? Esse aqui é a bolinha, é o vírus da AIDS. Ah, mas eu vi o vírus da AIDS no microscópio eletrônico de varredura. Eu vi essa imagem aqui, ó, maravilhosa. Olha só, olha a diferença. Não vou fazer transmissão. Olha essa bolinha aqui ó, da transmissão, olha que bolinha feia e olha que bolinha bonita da varredura. Então só vou fazer varredura porque varredura é da imagem muito mais bonitas, né? É isso que você falaria se você não soubesse o que está acontecendo. Primeiro, essa bolinha aqui ó, do vírus, não é essa bolinha vermelha, a bolinha do vírus é a bolinha amarela, já começa por aí, ó. Já começa que a bolinha do vírus é a bolinha amarela. E essa cor que o pessoal fez é uma cor artificial, que o cara fez no Photoshop depois. Não existe imagem colorida no microscópio eletrônico, você só tem escala de cinza. Essa cor aqui que o cara fez, ele fez depois no Photoshop, tá? A imagem provavelmente era cinza depois. Mas de fato, na verdade eu acho essas imagens mais bonitas, essa aqui que você consegue ver os átomos de fato, consegue ver a organização deles, percebe que eles têm uma rede periódica bonitinha. Eu acho mais bonita do que essa, mas essa aqui é uma imagem de varredura e às vezes pode... Essa aqui acho que é mais vendável, né? Mas lembrando aqui, ó, que essa bolinha aqui, ó, é essa bolinha amarelinha aqui, não é a vermelha, tá? Dá pra gente fazer diferente? Eu mostrei até agora pra vocês como que a gente consegue... Encerramos a transmissão aqui, tá? Eu mostrei para vocês aqui como que a gente conseguia ver com o microscópio eletrônico, mas essa é a única maneira que a gente consegue ver? Não é. Dá para a gente utilizar a técnica Braille, vamos chamar assim, ó. Que em vez de eu jogar luz, eu vou tentar enxergar igual a técnica Braille, que você pega aqui, ó, o dedo, ó, tô de olho fechado, tô com o dedo aqui, ó, e você consegue sentir as coisas, não consegue? Se você vai com o dedo, você consegue sentir que tem alguma coisa lá. E essa é a ideia da microscopia por ponta de prova. E aí a gente vai ver uma microscopia de força atômica e tunelamento também aqui a gente vai ver. Então a microscopia de força atômica é essa ideia do Braille. Como é que ela funciona? Vou colocar um videozinho aqui para vocês. Mas antes de eu colocar o videozinho, vamos só olhar aqui, ó, antes que de comentar. Eu não sei quem é essa pessoa, tá? Antes que vocês me perguntem. Peguei essa imagem aleatória no Google. O microscópio de força atômica é esse pedacinho aqui, ó. Ou ele pode estar acoplado com outras coisas, mas ele está aqui em cima. Ele é pequeno. O microscópio de força atômica ele é bem pequeno comparando com os outros, tá? Comparando com os outros, ele é bem pequeno. E como é que funciona esse microscópio de força atômica? Já vou mostrar para vocês. Esse aqui é um videozinho mais curto sobre o microscópio de força atômica. Vamos pensar assim, ó, força atômica. Primeira vez que eu estudei força atômica, eu achei que era alguma coisa a ver com Hiroshima e Nagasaki. Não é só porque você mede a força atômica, a força entre os átomos. É um microscópio que mede a força entre os átomos. Que átomos? Os átomos da ponta dessa... Tá vendo aqui ó, que tem um negocinho aqui, ó? Pro outro lado, né? Tá assim, ó. É que essa é uma ponta mesmo, é como se fosse uma ponta, não tem. É uma ponta que tem um cabo aqui, ó. E essa ponta, os átomos dessa ponta interagem com os átomos da sua amostra. Então o que você faz? Você pega essa ponta e ela vai varrendo a sua amostra, igual se fosse passando o dedo assim, ó. E aqui no topo dessa alavanca eu miro um laser. Miro o laser aqui, ó, o laser mirado. E aí conforme vai subindo essa ponta,
eu consigo saber se para que posição que foi essa minha ponta, né? Se ela está mais para baixo ou mais para cima. E aí eu consigo saber, ó, a imagem topográfica que eu estou fazendo aqui, ó, vou varrendo e aí eu consigo saber a altura da minha amostra. Então aqui eu estou fazendo uma imagem topográfica que a gente chama. E aí você vai varrendo, vai varrendo. Na prática, mesmo que você faz, essa alavanca vai vibrando, mas o princípio é o mesmo, tá? A alavanca vai vibrando e se ela vibrar mais rápido ou mais devagar, você consegue ter uma noção aqui da força que você está sentindo. Mas o laser ali é alinhado e você consegue saber aqui a posição que está essa sua ponta e aí você consegue fazer esse mapa topográfico. Vamos ver se tem mais aqui, ó, pera aí. O que mais? Esse aqui é outro modo, esse aqui, não interessa pra gente, era só isso mesmo. Vídeozinho curtinho, né? Deve ter colocado um vídeo maior. Mas a ideia da microscópio de força atômica é essa. Você tem uma ponta, literalmente uma ponta, que vai passando na sua amostra e você faz uma imagem topográfica da sua amostra. E aí você tem outros tipos de aplicações. Por exemplo, isso aqui é uma fita de DNA. E aí aqui é uma imagem topográfica. De novo, é topografia. Aqui, ó, o contraste, ó, aqui mais escuro e mais claro. Quanto mais claro, quer dizer que é mais alto. Quanto é mais escuro, quer dizer que é mais baixo. Igual se estivesse fazendo uma topografia de um monte, de uma montanha. Então aqui você consegue ver a fita de DNA, que é outro tipo de aplicação. Aqui a gente já não tem aquele problema do seu feixe de elétrons, o feixe de elétrons que queima a sua amostra. A microscopia de força atômica ela é bastante utilizada para biologia, porque aí a gente pode colocar amostras biológicas e não tem aquele problema de você destruir sua amostra. Então é outra aplicação. E aí volta naquela história que eu falei para vocês, não existe microscópio melhor e pior. Na verdade tem, você pode comparar um força atômica ruim com força atômica bom. Você pode comparar uma varredura ruim com varredura bom. Isso sim, mas você não compara o varredura com força atômica e você diz, o varredura é melhor que força atômica, ou transmissão é melhor que força atômica. Não, são diferentes, são técnicas diferentes para propósitos diferentes, depende da sua amostra. Aqui, amostras biológicas, o força atômica, ele se destaca porque ele não vai descer a lenha de elétron na sua amostra. Aí você consegue fazer imagens de biologia aqui, de bactéria, por exemplo. Essa aqui é uma bactéria e você tem um filme, ó. Cadê a barra de escala? A barra de escala provavelmente devia estar no caption, né, da imagem. Mas aqui você tem uma bactéria e você vê aqui o filme que ela faz para aderir na superfície, né, do objeto que ela tá. Vamos pensar nas bactérias que vão no nosso dente, né, para você tirar a bactéria do seu dente. O que você tem que fazer? Você pega um pedaço de cerda e esfrega ele no seu dente com uma pedrinha abrasiva que se chama pasta de dente. E aí você consegue tirar essa bactéria que estava grudada no seu dente. Então a bactéria ela gruda e ela faz esse filme aqui para grudar. E essa informação a gente não teria se fosse microscópio eletrônico de varredura ou transmissão. Não teria, só vai ter essa informação porque a gente está utilizando microscópio eletrônico Não, a gente está utilizando microscópio de força atômica. De novo, são objetivos diferentes. Olha aqui que imagem legal que a gente consegue fazer aqui. Beleza, microscópio de força atômica é isso, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas é só para você entender como que ele funciona. Então é uma ponta que você vai varrendo aqui, ó. Vai varrendo e você vê a imagem topográfica. Aí por último, o microscópio de tunelamento. Aí o microscópio de tunelamento ele pode ser tanto grande quanto pequeno, mas em geral ele é mais complexo, ele é mais difícil de você trabalhar. Você precisa de uma temperatura mais baixa, você precisa de vácuo também. Já o microscópio de força atômica, às vezes é só um pedacinho aqui, parece um carrinho que está em cima de uma mesa, tá? Ele é sensível, se você baixa na mesa, estragou tudo já. E essa ponta quebra, tá? A ponta dele quebra, você tem que trocar o tempo todo e coçar a cara essa ponta aí, tá? Mas ele é mais fácil a operação, se você sabe o que você está fazendo. E é um equipamento, vamos dizer assim, mais do dia a dia. Já o microscópio de tunelamento, ele já é mais complexo, ele precisa, olha o tamanho desse microscópio de tunelamento. Você precisa de muito mais artifícios aqui para você conseguir fazer ele funcionar. Deixa eu abrir o vídeo aqui para vocês do microscópio de tunelamento. Qual é a diferença do microscópio de tunelamento para o microscópio de força atômica? Cadê? Tá mostrando? Tá mostrando. Então o que acontece? De novo você tem uma ponta, tá?
você tem uma ponta do microscópio de tunelamento, igual a gente tinha no força atômica. Por isso que é microscopia de ponta de prova. Tá aqui a sua ponta e aqui tá os seus átomos. E aí o que você acontece? Você aproxima essa ponta, liga uma diferença de potencial e você mede a corrente elétrica que você está sentindo. Então você aproxima ali, ó, e você mede a corrente elétrica que você está sugando ali, os elétrons que você está sugando ou que você está colocando dentro do seu material. Então pode ser tanto para cá quanto para lá. Mas geralmente você extrai aqui, ó. Você está pegando aqui o elétron e sugando. E aí você mede essa corrente elétrica. E aí, obviamente, se você está no meio aqui ó, dos átomos, você acaba que você não está medindo corrente nenhuma, né? Mas quando você posiciona exatamente em cima do seu átomo, aí você tem um dado aqui de corrente. E aí com esse dado de corrente, você consegue fazer a sua imagem. A sua imagem você conseguir ver onde é que estavam os meus átomos aqui. Ah, mas por que chama tunelamento? Porque esse átomo ele tunela daqui para cá. É por isso que ele chama tunelamento, tá? O processo dele de ir do átomo para a ponta, ele faz um tunelamento ali. Então é isso que a gente faz. A gente mede a corrente elétrica. Basicamente é isso. Você mede a corrente elétrica e você tem a sua imagem lá. É claro que se a gente está falando de corrente elétrica, a gente também vai precisar de um vácuo aí, né? Porque senão, o que vai acontecer? A gente vai ionizar aí esse ar aí. E a gente vai ter uma interação que a gente não queria. E aí já no microscópio de tunelamento você vai conseguir ver átomos de fato. Você consegue ver os átomos. Você tem uma resolução muito maior que no microscópio de força atômica. Você inclusive consegue pescar esses átomos e colocar onde você quiser. Essa que é a imagem famosa da IBM que eles fizeram ali, colocaram os átomos na posição que eles queriam do IBM. Aqui está aqui um grafeno. E a gente consegue ver no grafeno, olha só a barra de escala aqui, meio nanômetro. Você consegue ver onde é que estão os átomos de carbono. Essa aqui é uma imagem feita com microscópio de tunelamento. Você consegue ter várias informações diferentes, você consegue saber, ter uma ideia da composição, né? Você consegue ver pela corrente elétrica, você consegue, pelo contraste, você consegue saber onde que está cada tipo do seu material. É claro que ele não diz para você, esse aqui é prata, esse aqui... O que é isso aqui? RH? Eu não lembro o que é RH. Mas esse aqui é prata, esse aqui é outra coisa, é RH. Ele não vai dizer para você, esse aqui é prata, esse é RH, mas você consegue ver pela corrente elétrica que você tem que eles são materiais diferentes. Aí você tem que deduzir qualquer qual, tá? Provavelmente aqui, ó, pela imagem, os quadradinhos são o RH, não é isso? Depende do que você tem, você consegue saber onde é que eles estão organizados. Outra coisa que pode fazer, isso que chama de curral quântico, que eles fazem um curralzinho aqui, ó, e você consegue ver a densidade de probabilidade dos elétrons aqui, ó. Você consegue ver as regiões que têm maior probabilidade de ter elétrons através do tunelamento. Que você consegue ver. Você cria como se fosse um poço quântico aqui para a gente, tá? E é isso, né? Voltando lá para o começo, não vou deixar nessa imagem mesmo, só para terminar. E é isso, o que a gente viu hoje? A gente viu por que a gente precisa da necessidade de utilizar outros tipos de microscópio, a gente viu como funciona o microscópio eletrônico de varredura, microscópio eletrônico de transmissão, força atômica, que chamam de AFM também, a AFM é de força atômica, o STM, que é o de tunelamento, esse aqui que a gente viu agora. E é isso, né, gente? Vimos algumas das técnicas aí de microscopia, espero que vocês tenham aprendido como que você consegue ver o nano. Tem outras técnicas, mas cada técnica é diferente. A gente viu algumas das que eu conheço, eu expliquei para vocês as que eu conheço. Trabalhei com a maioria delas, tirando tunelamento, trabalhei com as outras 3 há alguns anos. Tunelamento não trabalhei, mas tentei passar para vocês uma ideia geral aqui do que é cada técnica. E lembrando aqui, ó, cada técnica dessa leva anos para você se tornar especialista, tá? Então não tem como entrar em detalhes. Se você é especialista e achou um horror porque eu só falei por cima, é porque é isso. As técnicas, elas são complexas e você leva anos para se tornar especialista em cada uma delas, tá? Então você seria várias aulas só para explicar cada uma das técnicas. Mas não era essa a intenção. Queria dar um apanhado geral para você saber o que está acontecendo. E é isso, até a próxima aula.